Muita gente já sabe que a dengue é causada por um vírus transmitido por um velho conhecido, o mosquito Aedes aegypti, aquele parecido com um pernilongo listradinho. Ele pica uma pessoa contaminada, se infecta com o vírus, e aí começa a espalhar a doença para outras pessoas. Importante lembrar, a dengue não passa de pessoa para pessoa, só através da picada do mosquito. E depois dessa picada, em 1 ou 2 dias, os sintomas já podem aparecer. Febre alta, dor intensa no corpo, dor atrás dos olhos e dor de cabeça forte. Esses são os sinais clássicos que ajudam a diferenciar a dengue de outras viroses como gripe ou até Covid. Enquanto gripe e Covid costumam vir acompanhadas de sintomas respiratórios como tosse, coriza e dor de garganta, a dengue não causa sintomas respiratórios. E em alguns casos, a pessoa também pode apresentar vômitos e diarreia. Mas diferente das viroses gastrointestinais comuns, como o rotavírus, a diarreia da dengue costuma ser mais pastosa, em menor volume e menos intensa. Mas o foco de hoje é justamente o que vem depois disso tudo. Aquela fraqueza chata que parece não ir embora. Mas por que ela acontece? E o que você pode fazer para acelerar sua recuperação? Fica até o final que eu vou te mostrar tudo isso, com base em estudos científicos e na prática clínica. Agora que a gente já entendeu como a dengue entra no corpo, é hora de entender como ela evolui e por que, mesmo depois do fim da fase aguda, algumas pessoas continuam sentindo sintomas como a famosa fraqueza muscular. A dengue tem um ciclo bem definido e, normalmente, a infecção completa dura entre 7 e 10 dias. E aqui vai um ponto-chave. Depois do 10º dia, o vírus já não está mais ativo no seu organismo. Isso significa que, se você ainda estiver se sentindo mal depois disso, com cansaço, dores, falta de disposição, provavelmente está lidando com sequelas deixadas pela doença, e não mais com o vírus em si. Mas para entender melhor tudo isso, é essencial conhecer as 3 fases clássicas da dengue. A primeira fase é a fase febril, que dura de 1 a 4 dias. Essa é a fase em que o corpo é pego de surpresa. Aqui, os sintomas são bem característicos. Febre alta, geralmente acima dos 38 graus. Dores intensas no corpo, como se você tivesse levado uma surra. Dor na parte de trás dos olhos, que costuma ser um diferencial importante em relação a outras viroses. Mal-estar generalizado, que pode vir com náuseas, vômitos e diarreia pastosa em alguns casos. Nesse momento, o vírus está a 1000 dentro do corpo e o sistema imunológico começa sua batalha, o que explica o cansaço e os sintomas mais intensos. A febre costuma ser contínua e persistente. E é justamente aqui que muita gente acha que o pior já passou. Só que nem sempre é assim. A segunda fase é a fase crítica, que vai do 4º ao 7º dia. Essa fase é traiçoeira. A febre começa a desaparecer e isso dá a falsa sensação de melhora. Só que, na real, é aqui que o risco aumenta. Durante essa fase, o corpo passa por uma espécie de descompensação, onde os vasos sanguíneos podem começar a vazar líquido e os sinais de desidratação, sangramentos e queda de pressão se tornam mais comuns. E é aqui que pode surgir a forma mais grave da doença, que muita gente ainda conhece como dengue hemorrágica, embora o nome técnico atual seja dengue grave. Fique atento aos principais sinais de alarme. Dor abdominal forte e contínua, que pode ser sinal de sangramento interno. Tontura intensa ao se levantar, indicando queda de pressão. Pressão arterial muito baixa. Sangramentos mesmo pequenos, como sangramento nasal ou gengival, e manchas roxas pelo corpo sem motivo aparente. Esses sintomas exigem atendimento médico imediato, pois podem indicar complicações sérias. Mas atenção, a gravidade da dengue não depende só do número de plaquetas. Tem muito paciente que entra na forma grave mesmo com plaquetas em níveis aceitáveis. Então o segredo está em observar o corpo, não apenas o exame de sangue. E a terceira e última fase é a fase de recuperação, que começa a partir do 7º dia. Se a fase crítica passa sem grandes complicações, começa então o processo de recuperação. É aqui que o corpo começa a se reorganizar. Os leucócitos e as plaquetas voltam a subir gradativamente e o organismo vai eliminando os resíduos do processo inflamatório. Mas mesmo com o vírus fora de cena, o corpo ainda pode levar um tempo para se restabelecer completamente. É nessa fase que muitos pacientes relatam sintomas como
fraqueza muscular generalizada, cansaço crônico, dificuldade de concentração e sensação de peso no corpo por dias ou até semanas. Esses sintomas são normais, especialmente em idosos ou pessoas que já têm outras condições de saúde. O corpo passou por uma batalha pesada e precisa de tempo, nutrição e descanso para se recuperar. Então, se você, ou alguém próximo, passou por um quadro de dengue recentemente e continua com sintomas como fraqueza, fadiga ou dores pelo corpo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu ainda vou te mostrar o que está por trás dessa fraqueza muscular pós-dengue e o que você pode fazer para se recuperar mais rápido. Mas agora, talvez você esteja se perguntando: ok, entendi que a dengue é perigosa, mas o que exatamente esse vírus faz dentro do nosso corpo? E a resposta é impressionante e até meio assustadora. Quando a dengue evolui para a forma mais grave, o vírus começa a causar o que a gente chama de extravasamento capilar. Mas relaxa, eu vou traduzir. Imagina que suas veias e artérias são como canos que transportam o sangue pelo corpo. Agora imagina que esses canos começam a vazar. É isso que acontece. O líquido que deveria estar dentro dos vasos começa a sair para os tecidos ao redor. E com isso, o sangue que permanece circulando dentro das veias fica mais espesso, mais denso, porque ele perde água. E quando isso acontece, o coração precisa trabalhar muito mais para bombear esse sangue mais grosso pelo corpo. Só que o problema não é só esse, pois quando essa perda de líquido é muito intensa, o corpo entra numa condição super perigosa chamada choque hipovolêmico, ou seja, não tem sangue suficiente sendo entregue aos órgãos vitais como cérebro, rins, fígado. E é aí que mora o perigo real. Essa fase do choque é o ponto crítico da dengue grave. E sim, ela pode ser fatal se não for tratada com rapidez. Porém, existe um detalhe importantíssimo, que é simples e poderoso: a hidratação. Pode parecer básico demais, mas manter o corpo bem hidratado durante a dengue pode ser a barreira que impede a evolução para a forma grave da doença. E não é para beber apenas uma garrafinha de água. A recomendação médica é clara. Você deve consumir 60 ml de líquidos por quilo de peso corporal, por dia. Ou seja, se você pesa 70 quilos, o ideal é consumir cerca de 4.200 ml, ou mais de 4 litros de líquidos por dia. Mas não é só água. 1/3 desse volume deve ser em forma de soro de reidratação oral, aquele sachê que você encontra em qualquer farmácia, posto de saúde, ou até mesmo o bom e velho soro caseiro, feito com água, sal e açúcar na medida certa. Então, para deixar mais claro, se você pesa 70 quilos, deve beber cerca de 4 litros de líquido por dia, sendo que aproximadamente 1,5 litros devem ser em forma de soro. O resto pode ser dividido entre água, água de coco, chás naturais e sopas leves. E uma dica de ouro: não espere sentir sede para começar a se hidratar, pois a sede é um sinal de que a desidratação já começou. O certo é beber aos poucos, várias vezes ao longo do dia, para manter o corpo sempre bem abastecido. E agora eu vou te explicar por que, mesmo depois que a dengue vai embora, muita gente, principalmente os mais velhos, continua se sentindo fraco, cansado e com os músculos moles por semanas ou até meses. Então fica comigo, porque agora a gente vai falar da fraqueza muscular pós-dengue e como lidar com ela da melhor forma possível. Lembra quando eu falei do tal extravasamento de líquidos no corpo causado pelo vírus da dengue? Isso não é só um detalhe. Quando esse líquido que deveria estar dentro das veias começa a vazar para fora dos vasos sanguíneos, o corpo entra numa desidratação silenciosa, mas perigosa. Por isso, a hidratação intensa é um dos pilares do tratamento. Não é só beber bastante água, é realmente encher o corpo de líquidos para ajudar os órgãos a continuarem funcionando bem. E falando sobre o tratamento da dengue, infelizmente a gente ainda não tem um remédio que mate o vírus diretamente. O que existe é o tratamento sintomático, ou seja, o foco é aliviar os sintomas enquanto o organismo faz o trabalho duro de combater o vírus. Sendo assim, para minimizar os sintomas, siga esses passos. Teve dor de cabeça forte ou dores no corpo? Usa-se dipirona ou paracetamol. Sentiu náuseas, enjoo ou falta de apetite? Use bromoprida, que ajuda a controlar isso. E aquela coceira chata com vermelhidão na pele, que parece uma reação alérgica?
é o corpo reagindo ao vírus, e nesse caso, use antialérgicos. E a lógica simples do tratamento é essa: cuidar do paciente enquanto o corpo vence a batalha interna. Mas agora vem a parte que muita gente não espera. Passaram os 10 dias da fase aguda. A febre foi embora. As plaquetas, que estavam caindo, começaram a subir. Tudo parece que voltou ao normal. Mas não voltou. É nesse momento que começa uma nova fase, que muita gente não conhece. A fase da fadiga e da fraqueza muscular pós-dengue. E não é exagero. Muita gente, especialmente os mais velhos, relatam que ficam semanas ou até meses sentindo o corpo mole, sem força, com dificuldade até para subir uma escada. Mas por que isso acontece? A resposta está no que o seu corpo acabou de enfrentar. A dengue não é um simples resfriado. Ela é, literalmente, uma guerra bioquímica dentro do seu organismo. E nela, seu sistema imunológico travou uma batalha pesada contra o vírus, liberando uma série de substâncias inflamatórias, as famosas citocinas, que são como as armas do sistema de defesa. Essas substâncias são essenciais para controlar a infecção, mas quando estão em excesso, e por muito tempo, acabam afetando o próprio organismo, causando cansaço extremo, dores no corpo e, principalmente, perda de massa e força muscular. Agora junta isso com outro fator. Durante a fase aguda, o paciente quase sempre fica deitado, sem apetite, sem se movimentar. Esse período de inatividade, mesmo que por alguns dias, já é suficiente para causar perda de massa muscular, principalmente em pessoas mais idosas ou com pouca reserva muscular. Além disso, como o corpo está gastando muita energia para manter o sistema de defesa funcionando, ele quebra proteínas, inclusive aquelas dos músculos, para usar como combustível. Ou seja, a perda de massa muscular não é só por repouso, é também metabólica. E agora, eu vou te mostrar como recuperar a força muscular de forma segura, como se alimentar nesse período e o que você pode fazer em casa para acelerar sua recuperação. A fraqueza muscular pós-dengue é real, e ela tem nome: sarcopenia transitória, um termo chique, mas que significa o seguinte: o corpo perdeu massa e força muscular por conta do estresse intenso do organismo durante a infecção, pois você passou por uma batalha interna, onde o sistema imunológico foi ao limite para defender seu corpo. E isso é algo muito mais complexo do que apenas sentir cansaço. Ao longo da infecção, houve perda de apetite, inflamação generalizada e, principalmente, a falta de movimento, o que contribui para a diminuição da força. Mas agora que você já superou a fase aguda da doença, é hora de reconstruir o que foi perdido. E isso começa agora. Mas como você pode tratar essa fraqueza muscular pós-dengue? Repor a proteína na alimentação é a chave para o sucesso. Nosso corpo é feito de proteínas e, quando perdemos massa muscular, precisamos garantir que vamos repor o que foi perdido de maneira eficaz. E a meta proteica é simples: 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, sua meta diária é de 105 gramas de proteína. Durante a dengue, é normal você ter ficado comendo pouca proteína, porque a falta de apetite e o foco na hidratação muitas vezes prejudicam a nutrição. Agora é hora de corrigir isso. Comece com alimentos ricos em proteína, como ovos, peixes, frango, carnes magras, leguminosas e até mesmo feijão. Mas, se for necessário, suplementos proteicos também são uma excelente escolha para dar aquele empurrãozinho na sua recuperação. E movimente-se. É hora de ativar o corpo de novo. Eu sei que você ainda deve estar sentindo o peso dessa fraqueza muscular, mas já passou a fase aguda. Então, não espere mais. É o momento de começar a se movimentar de novo. Não precisa ser nada pesado no começo, mas você precisa colocar o corpo em ação. Inicie com alongamentos, caminhadas leves ou fisioterapia e gradualmente aumente a intensidade. Ao longo do tempo, isso vai te ajudar a recuperar a força e a massa muscular. E se você já tiver autorização do seu médico, musculação é uma excelente forma de trabalhar a recuperação muscular. Mas respeite sempre seus limites. O corpo precisa de tempo para se readaptar. E mesmo que a fraqueza não esteja tão intensa, sempre consulte seu médico após a fase aguda. O que parece apenas um cansaço, às vezes pode ser um sinal de que o corpo está pedindo ajuda. Caso a fraqueza seja muito significativa,
O médico pode pedir exames para descartar anemia, deficiência nutricional ou até alterações hormonais que possam estar afetando sua recuperação. Agora, se você está com fraqueza leve, com aquela sensação de cansaço e dificuldade para se movimentar, a solução está em 3 pilares principais. O ajuste alimentar, com ênfase em proteínas de qualidade, o retorno gradual às atividades físicas e acompanhamento médico para monitorar sua recuperação e garantir que não haja problemas mais sérios. Agora, eu quero saber de você. Está pronto para superar essa fase da dengue? Se você chegou até aqui, é porque se importa e está em busca de respostas. Eu te entendo e sei que a recuperação pode ser desafiadora, mas é possível. E você já está no caminho certo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E novamente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. De verdade, a sua presença aqui no canal faz toda a diferença. É por pessoas como você que a gente se dedica a trazer conteúdos com informação clara, direta e útil para transformar saúde em algo acessível e sem mistérios. Agora me conta aqui nos comentários. O que você aprendeu de novo hoje? Alguma dessas informações te surpreendeu? Quero muito saber a sua opinião. Seu comentário não só nos motiva a continuar, como também ajuda outras pessoas que passam por aqui a aprender junto com você. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber sempre em primeira mão vídeos como esse, com informações de verdade, sem enrolação e que podem melhorar sua qualidade de vida de forma prática. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, saúde é coisa séria, mas também pode ser leve, descomplicada e transformadora. Até o próximo vídeo.